interface qualquer. É importante propor interfaces que sirvam adequadamente a essas relações, essas práticas, essas atividades, de uma forma muito adequada, confortável, do ponto de vista ergonômico. O conceito central que a gente trabalha é o conceito de mediação, muito discutido em várias sessões técnicas desse evento. Por isso que alguns colegas dizem que a palavra distância, da educação à distância, é inadequada. Porque tanto faz estar na sala de aula ou fora da sala de aula. Nós vimos ontem uma apresentação maravilhosa de ensino híbrido sem nenhum computador sequer, um colega da UNB. O essencial é a relação, o essencial é a mediação da aprendizagem que pode ser feita, e a gente sabe também presencialmente ou através de uma interface digital no mesmo local ou em outro local. E o que nos interessa, e aí a gente formula algumas perguntas. Não faz sentido criar uma tecnologia qualquer para um contexto. Então a nossa pergunta de partida é: qual a computação faz sentido nesse contexto? Então é importante entender a prática dos profissionais em ação para começar a conceber elementos de resposta para soluções interessantes. Eu vou apresentar quatro soluções, 4 candidatos que evoluem, algumas há mais de 10 anos, nesse processo de criação, nesse processo de design, onde a gente busca entender a realidade do cenário brasileiro da educação à distância. O primeiro deles é uma rede social educativa. Em 2004 nós começamos esse projeto, e o brasileiro, as informações que a gente tinha, que a gente vai começando a coletar, a inspirar esse projeto, é que nós brasileiros somos muito afeitos à rede social. E a hipótese, em 2004, era: por que então não criar uma rede social educativa? Então, esse projeto surgiu em 2004, surgiu como uma startup, e na época nós entendemos a literatura brasileira e internacional sobre as dificuldades de propagação de ideias em fóruns de discussão, entendemos a complexidade da economia do trabalho docente, do tutor, e criamos um conceito que simplifica enormemente a formação de professores. Quando fazemos formação ou demonstrações dessa plataforma em congressos de tecnologia educacional, as sessões duram aproximadamente 25 minutos e as pessoas já ficam confortáveis para usar essa ferramenta. Uma outra característica dessa plataforma é o aspecto do reuso de tecnologia educacional. A gente sabe da literatura de Learning Design ou Design Educacional que é difícil fazer a curadoria e fazer o reuso da quantidade enorme de objetos educacionais que são disponíveis na internet. Então, um dos cuidados dessa plataforma foi colocar dentro dela uma facilidade que permite a um assistente fazer a curadoria, instalar esses objetos, e para o professor o esforço é de um clique para disponibilizar um REA ou um recurso digital educacional para os seus alunos. Então, esse é um exemplo de como o entendimento da prática ou das dificuldades de utilizar, de fazer essa transposição entre o resultado da pesquisa, que são os objetos educacionais digitais, para fazê-lo chegar até o aluno, o professor não consegue sozinho. E o design de ambientes virtuais ele tem um papel importante para criar a ferramenta adequada, nesse caso específico, para promover o reuso. O reuso simplificado. Tá certo. Uma outra área que a gente trabalha e que complementa essa plataforma de rede social são os aplicativos móveis que sincronizam a comunicação entre a versão web e a versão digital. A hipótese aqui é que nós também somos muito afeitos à tecnologia móvel. No continente africano, no continente asiático, no continente europeu, existem muitas soluções totalmente baseadas em celulares. A gente ainda não tem essa experiência aqui no Brasil de ter criado com esses poucos produtos que são criados especificamente para o celular. E aqui estão alguns exemplos, eu vou mostrar um vídeo
ilustra a aplicação desses elementos todos. Vou explicar. Esse vídeo é uma integração de todas essas características. Foi uma entrega que a gente fez para o Sistema S, ao Sebrae, recentemente. Você é protagonista do seu aprendizado. Constrói conhecimento no seu ritmo, ao seu tempo. Personaliza, personifica, individualiza. E ao mesmo tempo troca, interage, compartilha. Estamos falando da evolução da educação. Estamos falando de uma experiência híbrida e sistematizada, que reúne on e offline, digital e presencial. É interação e integração, tecnológica e humana. Essa é a proposta do Sebrae para um sistema de aprendizado ainda mais customizável, dinâmico e participativo, otimizando o seu tempo dentro e fora de sala de aula. Isso porque, além dos encontros para prática, aplicação e troca de conhecimento, você ainda pode acessar os conteúdos onde, quando e quantas vezes quiser. É o Sebrae junto com você, todo dia, toda hora. É o melhor de dois mundos reunidos em um só, híbrido e único. Esse software é distribuído com licença híbrida, com dual license. Ele tem uma parte aberta, que está disponível aqui. Todos vocês podem baixar e utilizar a parte de rede social. Tem uma parte que a gente tem, que é proprietária da Universidade Federal, que é a parte de inteligência artificial e análise, acho que eu vou apresentar a seguir. A gente fala muito de Learning Analytics, IA. A gente tem trabalhado nos últimos 5 anos, aqui é uma das 3 teses de doutorado que criaram essa engine de análise de dados educacionais, onde a gente tenta capturar a regularidade, o padrão que é deixado pelos alunos e pelos professores para modelar e criar visualizações que simplifiquem o trabalho tanto do professor quanto do tutor. No caso aqui, a gente partiu do modelo teórico de Moore, que todos vocês conhecem, da distância transacional. Então, a primeira pergunta que o tutor tem e o esforço que ele faz para acompanhar o aluno nos fóruns, etc., é quão esses alunos estão próximos entre si. Vocês conhecem bem a noção de distância transacional. Se o aluno demora a agir na plataforma, ele está se distanciando. E esse agir pode ser em muitas dimensões. No caso do Moodle, por exemplo, você tem 256 tabelas em algumas versões, e a gente fez um trabalho de mapear quais seriam as tabelas que revelariam aspectos da experiência e o distanciamento do aluno. E o resultado é fruto de um processo longo que a gente chama de mineração de dados educacionais. Essa nossa expertise ela está disponível para todos os polos da UAB, onde a gente pode rapidamente entender como está acontecendo, quais são os padrões de comportamento, de interação, de colaboração, de interação entre os alunos, de feedback, a qualidade do feedback, em diversos aspectos. E o resultado é isso aqui. Aqui são algumas das visualizações. Então, hoje a gente fala de Learning Analytics, a gente fala também de visualização de dados, que é um complemento muito importante que organiza os resultados da análise de dados para que um especialista consiga interpretar esses dados. Então, esses 3 painéis aqui, eles revelam o distanciamento entre um aluno do grupo. Se vocês verem aqui no primeiro gráfico, as bolinhas vermelhas, elas são
os alunos cujo padrão de comportamento na plataforma revela que eles estão se afastando do ritmo da turma. A IA aqui, ela não vai intervir com o aluno. Esse gráfico é visualizado pelo tutor, e o tutor tem agora uma forma mais econômica de agir vis-à-vis cada um dos seus participantes, colegas, formandos, para trazer de volta ao convívio e diminuir a solidão dele da educação à distância. E aqui tem outras formas de visualização. Então a gente tem trabalhado, por exemplo, com predição da evasão. Isso aqui é uma forma de contingenciar, ou é uma forma de mitigar o risco de perder alunos na educação à distância, empoderando os professores e tutores com essa forma de perceber o que está se passando com os alunos. Uma outra aplicação do Learning Analytics foi quando nós implantamos essa plataforma em prefeituras. Essa interface aqui são dados reais de um município em Pernambuco, que tem a mesma temperatura que a propósito. Em Petrolina, 16 mil alunos foram acompanhados ao longo desse ano, e nós acompanhamos o desempenho e a evolução do desempenho deles em descritores que são indicados na base curricular nacional. Então, nós nos antecipamos e já realizamos vocês conhecem bem a expressão da avaliação externa. Então, a Secretaria de Educação, ela consegue realizar em uma semana o que a avaliação externa leva quase 2 anos para entregar o resultado. Então, eu tenho um sistema de gestão da aprendizagem baseado em mineração de dados educacionais, análise de dados e visualização. Não coloquei aqui um vídeo, a gente tinha um instante, a gente estava passando o vídeo demonstrando, mas a gente está à disposição para conversar com vocês depois sobre isso. Muito bem. Uma outra frente que a gente tem trabalhado, inclusive com muito esforço de antropologia digital, é entrar nas escolas públicas para entender a complexidade do trabalho do professor. É de fato um trabalho muito complexo. Os relatórios que analisam a relação entre automação, informatização e emprego dizem que é uma das profissões que mais vai demorar a desaparecer, é do professor. É muito complexo esse trabalho. Então, os designers de tecnologia educacional muitas vezes subestimam essa complexidade, e é por isso que existem muitas tecnologias que não entram na sala de aula. E a gente fez um esforço, em particular, dentro de algumas escolas estaduais, para entender as relações, as trocas e os objetos que são pivôs do trabalho desses professores. Aqui nessas imagens tem um trabalho que a gente apresentou em Genebra no ano passado, que é uma etnografia do trabalho de planejamento. Existe uma regulamentação que diz que o professor precisa planejar, é obrigado a planejar no Brasil. No entanto, a literatura mostra que os professores planejam pouco, planejam mal. Então, a hipótese que a gente tinha será que existe uma forma de ajudar nesse processo de planejamento? Então, a gente começou a mapear os objetos e tentar entender o fluxo da informação desse profissional, e a partir desse entendimento do fluxo, entender a função desses objetos para se criar uma ferramenta digital que empoderasse o professor e que permitisse que eles colaborativamente criassem ou compartilhassem situações de aprendizagem. O resultado é uma outra plataforma voltada apenas para o professor, onde ele pode ser autor de cenários de aprendizagem e eles podem compartilhar isso entre si com materiais. Então, o reuso de objetos educacionais acontece aqui também nessa plataforma, e aí você tem o perfil do professor. Isso é um trabalho que hoje envolve 2 grupos de pesquisa na Universidade Federal, um no Centro de Design e nós na computação, alguns alunos de mestrado e doutorado, e ainda tem muito a ser entendido. Foi aqui que a gente, de fato, se envolveu com a rotina de sala de aula, o dia a dia da sala de aula, na sua complexidade, inclusive com as idiosincrasias das escolas públicas brasileiras. Agora eu vou passar para o 4º modelo, terceiro modelo. Quando a gente propôs o conceito de rede social educativa, a gente
percebeu um efeito colateral nos sistemas educacionais, que era o seguinte: o professor ele precisaria dar feedback. E eu vi de um dos secretários de educação que eu falei uma preocupação. Ele disse: se esse professor falar um conceito errado, o partido opositor colocar isso na imprensa, eu vou perder votos. Ou seja, o efeito positivo que é o da transparência e o empoderamento do aluno foi um dos motivos da não propagação dessa tecnologia nas redes educacionais. Por isso que o código é aberto. Porque como o código é aberto, então ele tem tempo suficiente para cotejar a cultura desses nossos sistemas educacionais, e aí a gente vai progressivamente vendo a apropriação, a adequação, que é tema dessa mesa. Uma outra modalidade que a gente viu acompanhar em alguns eventos da Unesco, em algumas redes internacionais, que são as cidades que ensinam. Isso tem muita relação com todas as modalidades de ensino. Por que a gente, quando fala tecnologia, a gente faz apenas uma interface digital e a gente tenta reduzir a experiência do aluno interagindo com a IA através de uma tela? Por que ele não pode utilizar o corpo inteiro, o espaço da sala de aula, como o professor colocou ontem na mesa, uma corporificação do aprendizado? E aí a gente começou a trabalhar com outro conceito, que é o conceito de aprendizado ubíquo. O ambiente de aprendizado passa a ser a cidade. E quais são os números que me vêm à cabeça? Nós temos 8 milhões de brasileiros, de uma população de 205 milhões de pessoas que têm curso superior. A cada ano, 7 milhões de jovens se apresentam para o Enem. Apenas 1 milhão de alunos entram no ensino superior, dos quais 50% vão evadir. E o que acontece com os outros 6 milhões que se acumulam todos os anos? Qual a plataforma? Por que ninguém pensa no que pode ser oferecido para ele? E aí a gente começou a formular, e há uns 4 anos que a gente já vem trabalhando em conceitos que são plataformas que coordenam uma experiência informal de aprendizagem. Qual o significado digital para as pessoas que estão fora dos sistemas educacionais? E uma das frentes que a gente adotou, que também é uma das correntes da Unesco, é a educação do cidadão, Heritage Education. O que acontece com o cidadão quando ele aprende mais sobre o lugar onde ele vive e utilizar isso como modo? A gente tem uma colaboração com um laboratório em Aalto, na Finlândia. A colega, terminando o doutorado, já voltou de lá, e a gente está concluindo experimentos com essa interface que aparece no próximo slide. Essa é a arquitetura, e essa arquitetura permite fazer a curadoria de conteúdos, geolocalizar esse conteúdo, e da mesma forma como a gente fazia o acompanhamento dos dados que são deixados pelo aluno no ambiente virtual, na rede social, a gente também acompanha o comportamento do aluno que carrega o celular. A gente sabe quem é essa pessoa, aonde ela está, próximo de quê, e a entrega do conteúdo é baseada na geolocalização e no perfil e no padrão do comportamento dessa pessoa. E a gente tem essa interface do sistema de autoria. Os experimentos foram feitos no interior do Rio Grande do Norte, aqui na cidade de Mossoró, já foram feitos também em Petrolina e Juazeiro. Daqui a pouco aparecem os protocolos qualitativos do aprendizado UBI. Vai passar? E essa aqui é a interface de uma das aplicações. Aplicações dessa plataforma podem ser para agentes de saúde, para educação indígena, para segurança pública. Eu posso colocar conteúdo para um policial militar aprender enquanto se desloca, exército, marinha, a equipe do exército está aqui, a gente se encontra de vez em quando na BR. E essa interface, ela está sendo experimentada para cidadãos. Então esse aqui é realmente Heritage Education. Essa é a interface de smartwatch, a interação entre o celular e como eu posso ressignificar o uso do celular para estender essa experiência de navegação na cidade. Vou passar. Ao final de um período de interação, esse aqui é o protocolo, sabe? Uma visualização dos dados da interação ubíqua da pessoa andando na cidade. Isso aqui é a cidade de Petrolina,
onde nós realizamos um segundo experimento em larga escala, em uma tese de doutorado, e aqui são os dados cujos padrões são monitorados para oferecer e criar os triggers, os disparos de conteúdo. Eu posso, por exemplo, dizer, quando um aluno se encontrar com 3 pessoas de outra turma, faça tal coisa, convide, apresente. Então tem muitas formas de interação utilizando o celular e a cidade como ambiente de aprendizado. E essa aqui é a interface de Smart TV. Então, o digital, a experiência humana, ela não se reduz à tela. Durante muito tempo, a gente queria reduzir a educação à distância a uma interface web. E parece meio dicotômico. Se é presencial, é sala de aula, se é à distância, ele é totalmente online. A gente vem discutindo o híbrido e, de fato, quando a gente olha a pessoa e centra o design na experiência das pessoas, a gente sabe que no final do dia ele liga a televisão, ele usa um celular, ele usa um relógio, e eu poderia espalhar esse conteúdo em diferentes plataformas e coordenar isso de uma forma mais simples. Na medida que a gente foi criando essas interfaces, a gente percebia que era muito difícil adentrar na sala de aula. E aí eu tive o prazer de orientar uma tese de doutorado no departamento de design, que é alguém que tinha a mesma pergunta, a mesma preocupação que nós. De que maneira o espaço de uma sala de aula interfere ou atrapalha na proposição de dinâmicas criativas? Então, esse trabalho foi realizado no Brasil, com coleta de dados também na Itália. A gente analisou todas as políticas públicas brasileiras de laboratório de informática desde o final da década de 90 e vou pedir licença para mostrar um segundo vídeo, Marcos. Aí você pode pular para o minuto 1.25. Essa aqui é a coautora, e aí ela já descreve aí a solução. Imagine que isso é uma escola pública, 2 salas conjugadas. Eu poderia quebrar a parede do meio e tornar um espaço mais flexível para que fosse viável uma educação mais criativa. Tijolos convencionais e abrigam 2 salas conjugadas. Internamente, essas salas são divididas por divisórias acústicas removíveis. Cada um dos ambientes foi elaborado para abrigar uma turma de 30 estudantes, numa área útil interna de 67,5 metros quadrados. Em caso de necessidade de espaços maiores, as divisórias são facilmente removíveis, aumentando a área útil interna para 146 metros quadrados e, assim, permitir a reconfiguração do layout para até 80 usuários. As superfícies de parede técnica do ambiente, assim como as instalações elétricas, de internet e de condicionamento ambiental, foram pensadas para garantir o conforto acústico, térmico e lumínico ao melhor desempenho das atividades de aprendizagem. A disponibilidade de banheiros a cada conjunto de 2 salas favorece o conforto e acessibilidade, permitindo aos usuários retornar com agilidade às atividades diárias. Um espaço de transição entre as salas conjugadas pode ser usado por ambas as turmas, para atividades de leitura ou de estudo individual. Este espaço de transição também pode ser usado para armazenar trabalhos produzidos pelos estudantes. O layout do mobiliário foi elaborado para que pudesse ser facilmente modificado pelos usuários, de acordo com as necessidades das atividades de aprendizagem. Foram elaboradas 4 configurações espaciais distintas, mais facilmente modificáveis, para adequar o ambiente construído tanto às atividades gerais, como também às atividades específicas. O layout 1, rotação de estações. Esta configuração espacial permite 4 tipos de usos distintos simultaneamente: atividade expositiva, estudo individual, estudo trabalho prático em grupo interno e estudo trabalho prático em grupo ao ar livre, na varanda. O layout 2, atividades expositivas. Esta configuração espacial é a mais próxima do ensino tradicional e permite 3 tipos de uso distintos simultaneamente: atividade expositiva, estudo individual e estudo em grupo ao ar livre, na varanda. O layout 3, atividades em grupo. Esta configuração espacial permite 3 tipos de uso distintos simultaneamente: atividade expositiva, estudo trabalho prático em grupo interno
interna e estudo do trabalho prático em grupo ao ar livre, na varanda. O layout 4, atividades em laboratório. Esta configuração espacial permite 3 tipos de uso distintos simultaneamente: atividade expositiva, estudo do trabalho prático individual, estudo do trabalho prático em grupo ao ar livre, na varanda. Depois, ao longo do trabalho, a gente descobriu que existiam apenas 2 livros brasileiros que falam sobre arquitetura de escola, escritos pela mesma pessoa, que é a editora-chefe da revista Espaço Construído. E aí a gente transformou a tese, simplificou a linguagem completamente e publicamos nessa série chamada Professor Criativo. E aqui a gente, não contente com entender as políticas públicas mais recentes, a gente desce ao Egito Antigo, passa pela Grécia, entende os espaços de aprendizado, passando pela Idade Média, colonização do Brasil e assim sucessivamente. Então a gente vai trazendo, desmontando historicamente o espaço de sala de aula, porque ele é posto quase como a priori inquestionável. Então foi muito prazeroso trabalhar fazer esse trabalho. E recentemente ele saiu, 3 volumes dessa série foram citados ao lado de Domenico De Masi e Daniel Goldman num relatório da Fundação Telefônica, o que a gente fica muito feliz, porque a forma de entregar esse conteúdo, que não é só um artigo científico invisível para os nossos 2.400.000 professores da educação fundamental, a gente conseguiu fazer que ele fosse visto, porque o formato de livro é algo tangível e abordável para o professor, uma linguagem interessante. Bom, então, para concluir, eu queria agradecer novamente a oportunidade, porque nós da Universidade Federal de Pernambuco, Centro de Informática, nós entendemos o nosso papel no ecossistema como elaboradores ou designers, tá certo? De soluções que são adequadas à nossa realidade da educação, em todos os níveis, em todas as suas modalidades. E a gente está aqui à disposição de vocês. Muito obrigado.